Seja muito bem-vindo ao canal Small Dicas. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Danilo, sou responsável pelo canal. Espero que você goste e que essa aula ajude muito na continuação do seu aprendizado. E se você gostar desse vídeo, não esquece, clica aqui embaixo, deixa seu like e deixa também o seu comentário para a gente saber o que você achou dessa aula, se você quer que a gente traga alguma aula específica, algo que você quer aprender e que você ainda não encontrou aqui no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que nosso canal cresça ainda mais e a gente possa trazer conteúdo ainda mais relevante para você. E se você ainda não for inscrito no canal, não perde mais tempo. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos, dos próximos lançamentos. O YouTube sempre vai te dar um e-mail, uma notificação para você saber cada conteúdo, cada vídeo novo que a gente lançar aqui no canal. Agora sim, vamos para a aula? Bom, eu estou aqui na planilha e hoje a gente vai ensinar aqui para você como a gente faz para buscar o mês de um campo, de uma célula específica. Então aqui na minha planilha, se você observar, eu tenho uma tabela e nessa tabela eu tenho o produto, né? Eu relacionei alguns produtos de informática. Então eu tenho o mouse, eu tenho o teclado, eu tenho a webcam, o microfone e o mousepad. Na minha coluna C, eu coloquei a quantidade de cada item, né? Então eu tenho 10, 15, 5, 4, 8 e aqui eu tenho a data de entrada. Então vamos falar que eu coloquei esse produto dentro do meu estoque e aqui tem a data que ele entrou. Dia 10 do 1, dia 20, dia 30, dia 15 do 2 e dia 20 do 2. E eu tenho preenchido aqui a data de saída. Então ele saiu dia 12 do 1, dia 25 do 1, dia 2 do 2, 20 do 2 e 25 do 2. Mas eu preciso saber o mês, né? Para o meu relatório, para eu saber os produtos que entraram, por exemplo, no mês de janeiro, fica muito complicado. Eu clicar aqui, né? Às vezes eu ficar selecionando data por data, ou às vezes ficar selecionando aqui fica meio confuso. Ou até mesmo para trazer uma tabela dinâmica, um gráfico, isso daqui não fica tão exato, fica meio complicado de enxergar. Então você precisa de uma fórmula que te ajude com isso, tá bom? Então aqui eu quero saber, vamos colocar aqui, eu tenho o mês de entrada e eu também quero colocar aqui o mês saída, certo? Então vamos colocar aqui, só copiar, saída. Beleza? Para a gente treinar duas vezes. Entrada. Ótimo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo que a gente tem que saber é a fórmula que a gente vai utilizar para isso. Beleza? A fórmula que a gente vai utilizar para isso é a fórmula texto. Tá bom? Então eu vou colocar aqui igual, certo? Sempre que eu vou começar uma fórmula, eu começo por igual. Ou eu posso usar aqui a função, se você preferir. Tá bom? Eu prefiro o manual, o escrito, porque eu acho que a gente acostuma mais, fica mais rápido para trabalhar. Então, igual. Qual é a fórmula que eu vou usar? Olha, ele já trouxe para mim. Precisa escrever tudo? Não. Se ele apareceu aqui, o azulzinho já está em cima do texto, certo? O que eu tenho que fazer? Eu coloquei em cima, dou um tab. Olha lá, tá vendo que ele já abriu parêntese? Aí ele traz para mim aqui, tem que trazer o valor e o formato do texto. Então, qual é o valor? O valor é a célula que está do lado, certo? Então, eu vou clicar nela. Aí, aqui, próxima etapa, ponto e vírgula. Beleza? Formato do texto. Qual é o formato que eu quero trazer? Essa informação você sempre tem que colocar entre aspas. Então, eu quero trazer o mês. Vou colocar aspa, coloco MMMM e fecho aspas. São 4 M's. E aí eu fecho o meu parêntese finalizando a minha fórmula. Dou um Enter. Olha lá, ele já trouxe para todas as linhas para mim, porque aqui é uma tabela. Se você ainda não sabe como usar uma tabela, ela vai aparecer no card para você aqui em cima. Clica no card depois e assiste essa aula que também vale muito a pena para você aprender a utilizar a tabela na sua planilha. Tá bom? Agora explicando para você. Por que eu utilizei 4M? Certo? O M ele é referente a mês. Então, se você colocar D, o D é referente a dia, o M referente a mês e o A referente a ano. Isso já vai te ajudar bastante. Quando eu coloco só um M, percebe o que ele faz? Traz o número 1. Se eu colocar 2 M's, ele vai trazer 0, 1. Se eu colocar 3 M's, ele vai trazer o mês abreviado. E se eu colocar 4 M's, ele traz o nome completo do mês.
Tá bom, mas eu acho meio feio. Digamos que minha planilha ela tá toda em maiúscula, tá vendo? Tudo tá em maiúsculo. E o mês vai ficar minúsculo? Então eu não gosto disso, beleza? Então aqui eu coloquei para vocês alguns tópicos só para ajudar a balizar essa planilha. Muita gente ensina uma coisinha aqui, outra ali e tal, só que não ensina o macro, como você aplica tudo isso na sua planilha, no seu trabalho. E é isso que eu quero te ajudar hoje. Então, utilizando o mês, a gente já trouxe aqui. Como eu falei para vocês, se eu utilizasse o ano, olha só, 21. Se eu colocasse 2 As, ele traz da mesma forma 21. 3 As já traz 2021, 4 As 2021. Beleza? Se eu fosse dia, a regra é a mesma. Já traz 2 dias, ó. 2 números. 2 dados. 3, ele muda alguma coisa? Escreveu, ó, o dia da semana. 4, ele traz o dia completo. Olha que legal. Tá vendo? Então você pode utilizar isso para ajudar aí na sua planilha. Como eu quero mês, beleza. Então aqui a função texto a gente já resolveu como é que ela funciona. Vamos colocar aqui no mês de saída, então ele fez isso na data de entrada. Na data de saída, igual texto e dou um tab. O valor é a minha célula do lado, ou eu coloco o mouse, o teclado para o lado, certo? Que ele já busca o campo que eu preciso, ou eu dou um clique com o mouse, tá bom? Coloco ponto e vírgula. Formato do texto, sempre entre aspas, isso é muito importante, ó. Aspas, 1, 2, 3, 4. Fecho aspas e fecho parêntese. E dou um Enter. Olha lá, a gente já trouxe o nosso mês, ok? Vamos centralizar, vamos deixar aqui o padrãozinho igual da nossa planilha, certo? É muito importante, se você está trabalhando com uma planilha empresarial que outras pessoas veem, você trabalhar com um padrão bonito, tá? Ah, eu coloquei aqui azul claro, minha planilha está com azul escuro e laranja, né? Vamos falar assim. Ah, mas aqui eu quero colocar um vermelho. Ah, gostei. Cara, esteticamente está horrível isso, horrível. Então não faça isso na sua planilha. Trabalhe com cores que ornem, que se conversem, tá? Tem muitos livros que explicam sobre isso, muitos vídeos, e aí você consegue trabalhar. Ou pesquisa até no Google, cores que combinam, e aí você usa na sua planilha. Uma dica sensacional. Beleza, então aqui a gente já finalizou essa parte. Vamos colocar um azulzinho aqui, texto. Beleza, a segunda etapa eu quero colocar isso em maiúsculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, a minha fórmula já está aqui. Como que eu faço para passar isso em maiúsculo? Eu vou vir aqui depois do igual, tá vendo? Ó, e vou selecionar tudo que eu fiz. Selecionei, eu dou um Ctrl X, que é para recortar. Beleza, apaguei a fórmula. Agora eu vou escrever olha lá, segundo campo, ó, maiúscula. Beleza? Vou dar um tab, ele já completou a fórmula e abriu o parêntese para mim. E eu colo a minha fórmula, simplesmente Ctrl V e fecho o parêntese. Olha que legal, ele já passou tudo para maiúsculo. A mesma coisa eu posso fazer no mês saída. Selecionei tudo, Ctrl X, maiúscula. Cuidado que ela tem um acento aqui. Se você colocar maiúscula sem o acento, ele não traz a fórmula para você, tá bom? Então maiúscula, colei minha fórmula e fechei o parêntese. Sempre feche o parêntese no final. Confere sua fórmula. Dei um Enter. Perfeito. Agora ficou igualzinho, só o formato aqui que está diferente de cor. Vamos fazer igual, como eu falei, ó. Agora ficou igual. Maiúsculo e maiúsculo. Beleza? Então isso serve para tornar um padrão na sua planilha. Eu particularmente eu gosto muito das letras maiúsculas e eu gosto de trabalhar com fontes menores. Então não deixe coisas exageradamente grandes, porque senão sua planilha fica feia visualmente falando. Tá bom? Simples assim. Da mesma forma que eu podia colocar aqui, ó, sei lá, minúsculo, A. Se eu viesse e colocasse aqui igual maiúscula e selecionar, ele já passa para maiúsculo aqui, tá bom? Isso é muito importante para a gente ver. Ok, então segundo tópico esclarecido para você. Terceiro, se eu quisesse passar para minúsculo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, igual minúscula com acento, tá? Quando eu coloco mi, ele já traz a fórmula, eu encontrei ela, tab do teclado. Clico onde está em maiúsculo, ó, e dou, vamos fechar o parêntese. Ainda que eu não feche o parêntese, ele vai me notificar geralmente, ou ele fecha sozinho.
tá? Então, olha lá, fechou o parêntese, ele passou para minúsculo, tá? Simples assim, então a gente não tem muita dificuldade para utilizar o maiúsculo ou minúsculo quando ele é isolado. Nesse caso a gente não está utilizando, mas eu queria te mostrar a diferença de um para o outro. Tudo bem? Então vamos apagar. Digamos que eu estou utilizando na minha planilha todos os meus campos eles estão com a primeira letra em maiúsculo. Não estão em minúsculo, não estão tudo em maiúsculo, mas a primeira letra de cada palavra eu utilizo em maiúscula. Então a gente vai usar uma fórmula que chama pri maiúsculo, tá bom? Pri maiúscula. Como que vai funcionar? Ao invés de ter utilizado aqui o maiúsculo, a gente vai fazer a nossa fórmula que é o igual texto, beleza? Vou pegar o campo do lado que é a data, vou colocar o ponto e vírgula, fecho e fecho parêntese. Trouxe tudo em minúsculo, igual a gente fez, selecionou tudo e Ctrl X. Escrevo pri e dou um tab, ó, pri ponto maiúscula, certo? E aí, o que eu faço? Ctrl V, colei a minha fórmula, fecho parêntese e Enter. Olha lá, todas as primeiras letras de cada palavra nessa coluna, elas ficaram com a letra maiúscula. Então, de repente, se a minha planilha ela tem a primeira letra em maiúscula, isso vai me ajudar bastante, tá bom? Da mesma forma que se eu tivesse aqui, sei lá, mouse aqui embaixo e colocasse igual pri maiúsculo e selecionasse ela, percebam que ele passou só a primeira letra para maiúsculo. E isso ajuda muito dependendo do tipo de planilha que eu estou utilizando. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Voltando aqui. Então, pri maiúscula. Ok, terminamos aqui. Deixa eu colocar a mesma cor, senão vai ficar feio. E eu tenho toque. Um, dois, três, quatro. Para ficar com a mesma cor, eu acho que é essa. Não, não é essa. E para achar essa cor agora lascou minha vida. E transformou em data, mudo para geral. Perfeito. Estamos com a mesma cor agora. Próxima fórmula que eu posso utilizar, o que eu quero mostrar para vocês é a função dia, mês ou ano. Como eu falei para você, ali ele está trazendo o mês. Por quê? Porque eu coloquei 4M. Se eu colocasse o D, a gente viu como é que funciona. O M, ele traz o mês e o A, ele traz o ano. Mas digamos que aqui eu quisesse trazer, ao invés do mês, trazer o dia, certo? A mesma fórmula que eu utilizei, eu podia fazer igual dia e dou um tab. Quando eu clico na célula que ela tem a data, observe o que acontece. Ele trouxe só o 20. Então, da mesma forma que eu trouxe essa fórmula igual texto, por que eu trouxe o texto? Porque se eu vou pesquisar numa tabela dinâmica ou num gráfico e eu uso dia, mês e ano, ele vai trazer na forma numérica e não é o que eu preciso. Então eu precisava da palavra em texto consolidando uma informação. Isso vai me ajudar muito mais. Então a função dia, ela traz em número. Se eu fizesse igual mês, sempre com um acento, dou um Enter. Olha só, ele trouxe número. E aí do número eu consigo trazer o mês em escrito, que eu faça um PROC-V. Rapaz, você vai demorar muito, vai ficar difícil. Você vai fazer uma informação que é toda desnecessária. Pensa que quanto mais automatizada a sua planilha fica, mais inteligente é o seu trabalho, mais simples e menos erro ele pode ter. Então aqui eu trouxe o 2, mas a função mês ela não vai trazer em escrito. Da mesma forma que eu posso colocar o ano, igual ano, certo? Clico na célula, 2021. O ano é o ano, então não tem como eu colocar até em escrito, fica uma coisa meio estranha, geralmente a gente usa numérico mesmo. Então, para o ano, ok, para o dia, ok. Para o mês, sempre eu vou ter que colocar o escrito, no caso se eu for utilizar. E essa fórmula texto, ela ajuda bastante para padronizar informações. Tá bom? Essa informação, então, basicamente é isso aqui. Então, vamos copiar o formato daqui. Pincelzinho e tan. E aí vem a cereja do bolo, tá? Qual é a cereja do bolo? A função se vazio. Então, a função se vazio, você vai utilizar se o seu campo tiver vazio. Então, por exemplo, digamos que aqui está com fórmula, mas aqui no campo de data de entrada, ele está vazio. Como que ele está trazendo um mês de algo que está vazio? Era para trazer nada.
Como que está trazendo um valor? Olha só, nada muda. Então eu estou trazendo uma informação que ela é mentira. Da mesma forma que isso aqui também, dependendo de algumas planilhas ou cálculo, pode trazer um erro. Por exemplo, se aqui fosse um cálculo, sei lá, 2, 2, e eu fizesse aqui igual soma desses dois aqui, ó. Não, aqui não vai trazer o erro. Mas tem vários cálculos que a gente pode fazer que ele pode trazer um erro, certo? Um erro de valor, um erro de fórmula. Por quê? Porque a informação está vazia. O que você vai fazer? Usar o se vazio. Então, por exemplo, nesse campo aqui que a gente preencheu, eu vou selecionar toda essa fórmula que eu fiz. Então vamos lá, selecionei, Ctrl X. E aí a gente vai fazer se, abre parênteses. O que eu quero se o se faça? Teste lógico. Se a data de entrega for igual a vazio, o que é o vazio? Aspa, aspa. Coloco ponto e vírgula. O que eu quero que ele faça? Quero que ele faça vazio. Então, aspa, aspa. Ponto e vírgula. E se não for vazio? Então, primeira condicional, se tiver vazio, faça vazio. Segunda condicional, traga a fórmula. Caso não esteja vazio, e fecha o meu parêntese. Beleza. Aparentemente nada mudou, mas se eu apagar aqui a data de entrada, ó lá, ele apaga o mês de entrada também. E aí fica muito mais exata a minha planilha. A mesma coisa a gente pode fazer no mês de saída. Isso é um padrão de informação. Selecionei toda a fórmula que eu criei, Ctrl X. Se, abre parêntese, a data de saída for igual a vazio, faça vazio, aspa, aspas. Se não for vazio, traga minha fórmula, Ctrl V e fecha o parêntese. Perfeito. Vamos ver se funcionou? Apaguei a data de saída, o mês de saída sumiu, ó. Preencheu, voltou. Beleza? E aqui a gente finaliza o nosso se vazio. Espero que essa aula tenha te ajudado. A gente fez ela com muito carinho e simplificando, unificando todas as informações aí que você precisa para desenvolver a sua planilha do trabalho, ou um projeto pessoal, ou se você trabalha por conta e não sabe como aplicar as fórmulas. Eu vejo muitos vídeos na internet que ensina como fazer o se vazio, como fazer o maiúsculo, como que você utiliza a função texto, mas ninguém unifica de forma que você possa fazer isso usual. E eu espero que essa planilha e essa fórmula que eu te ensinei tenha te ajudado aí no seu trabalho. Se você gostou, deixa aquele like, deixa o seu comentário para ajudar a gente aí e com certeza a gente vai responder você. Obrigado, até o próximo vídeo, tchau!